Olá, este é mais um Web Notícias, um jornal realizado por nós, alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Nesta edição, você confere o novo método de atendimento adotado pelas UPSs para diminuir as filas e atender com prioridade os casos de emergência. Conheça a rota das manifestações sindicais que ficaram na história da cidade de São Bernardo. Veja também o protótipo de uma mão mecânica feita a partir de uma impressora 3D e que pode mudar a vida de pacientes. E claro, nossa dica cultural e muito mais. Os 3 dias que eu estava aqui fui bem atendida. Nossa ideia aqui no Brasil é usar o projeto, sim, para crianças e também para adultos. Que é uma mídia que dura menos, né? E também meio descartável, né? As filas de espera dos prontos-socorros de Santo André têm solução. As UPS da cidade estão classificando os casos de acordo com a gravidade. Com isso, as urgências estão atendidas primeiro. Confira os detalhes na reportagem. As UPSs de Santo André adotaram uma nova forma de classificar os pacientes. O que importa agora é a gravidade do problema, e não mais a ordem de chegada. O novo método já organiza a fila de espera e a classificação adotada será feita em 4 cores. Azul para baixa complexidade do caso, verde para casos não urgentes, amarelo para urgentes e vermelho para emergências. Como é o caso de Alessandro, que ficou assustado com a situação em que sua mãe se encontrava. Conseguiu ser atendido imediatamente. Ela tem diabetes e a diabetes está alta dela. Quando medimos lá, estava com 200, estava 520. Cheguei aqui e ela está com 590. O atendimento foi muito ótimo, porque hoje, para você ver, ela já chegou, já foi atendida e já foi direto para emergência. E agora, nesse momento, já está até medicada já. Para mim vai muito bom. A coordenadora do novo método, na UPS Centro, conta quais procedimentos estão sendo adotados. O objetivo é priorizar o atendimento das pessoas que estão realmente com alguma situação de risco, algum grau de sofrimento maior. O que acontecia antes? Todas as pessoas ficavam aguardando juntas o atendimento. Então, assim, você deixava, às vezes, um infartado, né, aguardando, concorrendo com o atendimento junto com uma pessoa que veio só trocar uma receita. Com essa medida, não. Então, se a pessoa chega aqui, todos vão passar com o enfermeiro, que vai classificar. O novo sistema, além de conscientizar os usuários, fez com que os trabalhadores da área também passassem por oficinas de sensibilização e adaptação. Para a enfermeira Vânia, a iniciativa foi uma maneira de facilitar na hora do atendimento dos pacientes. Se a gente consegue ter um parâmetro de qual tipo de atendimento que a unidade está oferecendo para o munícipe, né? Qual que é a procura maior. Então, assim, com isso a gente conseguiu até ter dados, né? Para ver qual que é a nossa realidade dentro da unidade, o que o munícipe está procurando. Dados apontam que dos 7.474 pacientes atendidos no mês de fevereiro, 54 foram considerados casos de emergência, enquanto 5.656 não foram urgentes. O método foi aprovado pela maioria dos pacientes. Que atende pelo que já faz 3 dias só que eu estou vindo aqui, mas os 3 dias que eu estava aqui fui bem atendida. Vixe, demoraria muito por ordem de chegada, e sendo que eles têm já essa consideração de saber que as pessoas já têm dor e estão com idade, então eles atendem um pouco antes, e eu acho que para mim é muito bom. Mesmo no mundo digital, os CDs de vinil ainda sobrevivem no mercado da música. Uma das razões são os colecionadores, que mesmo após tantos anos, ainda preferem ouvir os LPs. Confira a reportagem a seguir. Em um mundo cada vez mais digital, os discos de vinil, LP ou simplesmente bolachões que marcaram a época retornam, depois de 20 anos fora do mercado. Abri a loja em 84, né? Então faz muitos anos. Antigamente, a mídia que existia, né? A mídia era de vinil, né? Aí depois entrou o CD, né? Nos anos 90, só que é uma mídia que dura menos, né? E também meio descartável, né? E fácil de piratear, né? Qualquer um compra uma mídia lá e... Então, eu acredito, né, na minha opinião, o LP é como se fosse uma mídia original mesmo, porque você não consegue ficar reproduzindo, né? Depois de um crescimento significativo nas vendas em 2013 e da grande demanda por discos de vinil, a Polisson decidiu aumentar o seu maquinário. Com isso, a empresa pode chegar a fabricar 20 mil LPs e 10 mil compactos por mês. Devido à facilidade na cópia dos CDs, muitas bandas estão lançando seus álbuns em LPs para evitar a pirataria. E os discos antigos e raros podem ser encontrados na Feira Livre de Vinil, única feira gratuita de São Paulo. De janeiro de 2008 para cá,
Nós fazemos essa feira todo mês, ela é mensal. Quando nós começamos, o pessoal era mais assim, na faixa de 30 anos para cima. Hoje a gente vê criança de 13, 14 anos comprando disco. A pessoa, ela precisa fazer um cadastro com a gente, simples, né? Nome, endereço, número de documentos, para a gente saber quem que nós estamos trazendo para perto da gente. E o que a gente exige é que essa pessoa tenha uma mesa parecida com aquelas que a gente usa, que são aquelas mesas de bar, aquelas que dobram, né, de metal. Temos hoje entre 25 e 30 pessoas. São pessoas que colecionam discos e que vendem os repetidos ou vendem aqueles que eles não querem mais. São pessoas que têm loja de disco de vinil mesmo, né? E pessoas assim que vendem discos pela internet e acabam participando da feira também. O público que frequenta a feira é adorador do som reproduzido pelo vinil. Além de encontrar obras antigas, todos podem mostrar a sua coleção. Eu gosto de vinil desde pequeno, que eu pegava o vinil do meu pai para escutar. E eu comecei a comprar mais. O primeiro disco que eu comprei foi do Raul Seixas, ao vivo. O nome do disco é Guita. O fato principal da feira não é nem você vender o disco, mas você vender histórias da pessoa. A pessoa olhar o disco que ela via quando ela era pequena, o disco que o pai dela ou a mãe dela gostava, e ela lembrar dos dois, ou lembrar de, sei lá, da família dela, alguma coisa assim. Para expor, basta ter uma coleção favorável. O evento é gratuito e a feira acontece mensalmente na rua Campos Sales, número 58, no centro de Santo André. Já ouviu falar em triângulo amoroso? Que tal um quarteto amoroso? Essa é a história do filme Mulheres ao Ataque. Carly, que é interpretada por Cameron Diaz, começa a namorar com Mark 8 semanas após conhecê-lo. Ao fazer uma visita surpresa, ela se surpreende conhecendo Kate, a esposa do galã. I'm looking for Mark. You must be his housekeeper. No, I'm his wife, Kate. Is this some kind of strippergram or something? As duas então começam a sair juntas e viajam para a praia, apenas para descobrir mais uma amante de Mark. What are you doing? What's going on? Hi. Porém, sabendo que ele rouba dinheiro dos sócios, as três mulheres se juntam para se vingarem do marido e namorado. Como termina essa história? Eu estou curioso e já vou comprar o meu ingresso. E você? Recordar é viver. O RR Online e o Web Notícias refizeram o roteiro das manifestações do movimento sindical que resultou na redemocratização no Brasil no início dos anos 80. Caio dos Reis e Vinícius Requena foram os guias deste roteiro que marcou o ABC. Em 1978, acontece a primeira grande manifestação dos metalúrgicos no ABC, do período da ditadura militar. A greve da montadora de caminhões Scania. O movimento foi importante e marcou o cenário nacional, já que ele contribuiu para dar início à queda do regime militar no Brasil. Após essa primeira greve, movimentação, organização popular e trabalhista, os sindicalistas voltaram a se reunir. No dia 1º de maio de 1980, trabalhadores se encontraram no estádio 1º de Maio, em São Bernardo. Mas antes, fizeram um caminho para se organizarem. O roteiro traçado por eles nessa data tão importante na história do Brasil, até hoje vale ser lembrado. Em um 1º de maio, a história do país tomou novos rumos, nas mãos dos metalúrgicos do ABC. Eu gostaria que cada um, na hora de votar, pensasse no amanhã, pensasse no filho, na esposa e pensasse em si mesmo. Eu acho que existe tática, eu acho que existe momentos. E nós precisamos criar essa tática e esse momento. Então o que nós precisamos é não jogar o trabalhador numa luta inglória. Em 1973, é construída e inaugurada a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Aqui foi o ponto de partida de vários movimentos sindicais que ocorreram ao longo dos anos. Neles, as principais reivindicações eram as melhorias salariais,
melhores condições de trabalho e combater a ditadura militar. O pessoal achava que a gente ia fazer uma nova revolução no país. Fizemos, né? Não a revolução armada, mas a revolução no voto, né? E a gente conseguiu que a ditadura militar ela estava num problema de fracasso, porque a inflação quase 100% ao ano, eles não tinham mais controle e a gente pressionando, né, para que acabasse com a ditadura militar. No dia 1º de maio de 1980, os manifestantes realizaram uma missa aqui, na Igreja Matriz. Na época, passeatas eram proibidas, mas mesmo assim, cerca de 100 mil pessoas se preparavam para sair rumo ao estádio 1º de maio. O batalhão de polícia tinha cercado toda a Praça da Matriz, né, com aqueles escudos, então você não conseguia entrar. A gente estava conversando ali, de repente nós começamos a ouvir aquele estouro de bomba e aquela correria, o pessoal, dali a pouco aparece cavalaria e a gente, né, saímos correndo. Depois a gente começou a ver, né, que tinha tido, né, toda aquela coisa, a polícia batendo, metalúrgico sangrando, né, outros, né, foi atingido pela bomba e levaram o Lula preso. Depois que todos se juntaram aqui, no Paço Municipal de São Bernardo, eles partiram rumo ao estádio, na época conhecido como Vila Euclides. Naquele dia, mais de 150 mil pessoas se reuniram aqui. O local ficou conhecido no Brasil inteiro por grandes assembleias realizadas, lideradas pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje o estádio recebe o nome de 1º de maio, em homenagem às várias greves que ocorreram no local. Hoje, o cenário é diferente. A ditadura acabou, mas as manifestações e reivindicações dos trabalhadores não pararam. A luta continua pelo fim do fator previdenciário, defesa do Sistema Nacional de Proteção ao Emprego, redução da jornada de trabalho com manutenção do salário, entre outras. Réguas, canetas, capinhas de celulares. Você já parou para pensar como o plástico é um material comum no nosso cotidiano? Mas e se ao invés de produzir objetos convencionais, ele fosse transformado em próteses para pessoas que sofreram acidentes? É o que a Universidade Federal do ABC está trabalhando, utilizando impressoras 3D. Confira na reportagem. Uma mão mecânica feita numa impressora 3D. Esse é o projeto que está sendo desenvolvido na Universidade Federal do ABC. O modelo original foi idealizado na África do Sul por um carpinteiro que perdeu os dedos, e a proposta foi adotada por uma ONG do país. Com a ajuda de um desenhista americano, foi possível produzir o protótipo usando a impressora 3D. Foi um projeto concebido para ser desenvolvido focando na criança. Para que uma criança que é amputada, ela perdeu a mão ou ela nasceu com a falta de um membro, ela possa ter a possibilidade de brincar, manipular objetos e desenvolver a parte cognitiva. Mas como o projeto teve muito sucesso, começou a ser usado por adultos também. Ele tem uma limitação, você não pode fazer todos os tipos de movimentos, nem segurar pesos excessivos, mas a nossa ideia aqui no Brasil é usar o projeto, sim, para crianças e também para adultos, principalmente os adultos que acabaram de perder um membro por um problema, um acidente de trabalho, e estão na fila do SUS esperando uma prótese, seja ela estética ou mioelétrica. Após 4 meses de desenvolvimento na universidade, o primeiro protótipo de mão foi impresso. Porém, é preciso fazer modificações para se adequar ao caso de cada paciente. Então, a montagem dela é como se fosse realmente um quebra-cabeça, são fios e elásticos que são montados um a um depois que as peças são impressas na impressora 3D. A produção da prótese ela é específica para um paciente. Ainda não existe um método de você fazer a aquisição da geometria do coto do paciente para fazer a prótese. Essa é uma das partes do projeto que a gente está tentando melhorar. A princípio faz uma medida da largura da mão do paciente, mas aí depende do nível de amputação, e você faz uma proporção em relação ao modelo. Então, você vai fazer o modelo uma vez maior, 1,5, 2 e 2,5, tem que fazer uma continha para ver mais ou menos a largura da prótese para se adaptar ao paciente. O primeiro paciente a receber o protótipo perdeu parte das 2 mãos em um acidente de trabalho. Ricardo faz terapia ocupacional no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas em São Paulo. Com exercícios e acompanhamento semanal, ele se prepara para receber a prótese. A terapia que eu estou fazendo aqui está sendo muito boa, né? Porque eles estão fazendo
exercício aí, para mim não perder os movimentos do punho, né? Porque eu tenho um punho aqui, para mim poder usar essa prótese também aí, né? Porque essa prótese eu vou precisar usar muito o movimento do punho. Lá em casa, lá, depois quando eu for que eu vou levar ela para casa lá para me ver, né? Fazer os testes, tudinho. E aí eu vou mexer com ela, trabalhar com ela para ver se vou conseguir mesmo fazer assim algumas coisas muito bem, né? Com a prótese, a recuperação do paciente fica mais fácil, além de oferecer maior conforto. A ideia, na verdade, é conseguir dar função para os pacientes o mais precocemente possível. Quando o paciente tem uma amputação, até ele ser protetizado, a gente tem um tempo grande, tanto de burocracia quanto de preparo do coto para conseguir receber a prótese. A ideia é que essa prótese possa dar uma função bem precoce para os pacientes, porque ela vai ser de uma confecção rápida, de baixo custo, e aí a gente coloca logo no pós-operatório. Então a gente já facilita a função e a gente facilita a adesão desse paciente ao tratamento. O número de amputações em membros superiores são menores que as dos membros inferiores. Mas, em contrapartida, o mercado de próteses para os membros superiores é bastante restrito. Existem cerca de 4 tipos de próteses disponíveis no mercado. Porém, a mão mecânica é a primeira que oferece a garantia do custo-benefício. A vantagem geral, basicamente, é que não existe no mercado nada parecido, e se a gente conseguir melhorar esse produto, tornar ele viável, de modo que ele possa ser produzido e passe por uma certificação, aí sim, a gente tem um produto que pode ser usado com um certo controle de segurança. E termina aqui mais um Web Notícias. Para mais informações, acesse www.rronline.com.br. Nós voltamos na próxima semana com mais notícias da região. Até lá!